Estamos no ar? Bom dia, galera! Tudo jóia? Bom, eu sou a Marcela, aqui do Cafeína, e hoje a gente vai fazer uma live bem bacana para vocês, de um tema bem interessante. Vou chamar daqui a pouco o meu convidado, Felipe. Felipe vai aceitar, lógico que vai, né? Já tá chegando. Cheguei! Olha só! Bom dia! Bom dia pessoal! Tudo bem com Tudo vocês? jóia? Tudo jóia! E... Eba. Vamos Mais um domingão, deixar. né? Legal, é isso aí. Vamos deixar os comentários ligados hoje para ver quem Beleza. vai falando. Quem vai entrar? Beleza. É, Tranquilo? beleza? Ok. Então, hoje estamos mais um domingo aqui, né? Isso aí. Mais um Deixa eu tomar. domingo, fazendo nossa live de domingo, Sim, isso é verdade. falando sobre temas aí do cafeína. Exatamente. Então, galera, vamos esperar um pouquinho só a galera entrar, né? Então, hoje o tema é bem bacana, né? Da nossa live. A gente está fazendo bastante conteúdo A em Lavi, relação. oi Lavi! Bom dia, Lavínia! Bom dia! Tudo bom? A gente está fazendo conteúdos bem bacanas na nossa live aqui, né? Sobre repadronização de movimento, sobre corpo funcional, né? Então a gente está dando muitas dicas bacanas para vocês na nossa live. E hoje é um tema super legal para vocês aprenderem a deixar o seu corpo mais funcional possível e dependente, né? Você ter possibilidade de conseguir fazer maravilhas com o seu corpo que você às vezes nunca tinha imaginado na sua vida. Mandar um oi para a Lave, que está aí nos assistindo. Beleza? Então, vamos começar com o nosso tema de hoje? Vamos lá, vamos começar. Então, beleza. Então, nossa live hoje, nossa discussão é sobre repadronização, né? Repadronização. Então, primeiramente, né, a palavra repadronização vem de padrão, né? Então, o que podemos dizer sobre repadronização? Primeiramente, puramente falando da palavra. O que nós podemos dizer? Repadrão, né? Então a gente vai buscar o padrão de novo. Uhum. Fala, Zeca. Oh, o Cido. Nossa. Olha, fala, Cido. Vamos lá. E então, a gente está falando de repadronização. Então a gente vai buscar repadronizar aquele padrão, né? Uhum. Então, aquela ação, aquele movimento. Então a gente vai pegar, por exemplo, algo que você não consegue fazer mais e tentar fazer aquele padrão de novo, aquele movimento novamente, né? Sim. Recolocar ele nos eixos, vamos dizer assim. Repadronizar vem de padrão, né? O que é padrão, né? Na palavra puramente no dicionário, né? É você tentar replicar alguma coisa, objeto, enfim, dos mesmos moldes, remoldar da mesma forma, né? Então você seguir, por exemplo, um modelo, né, uma referência, e você tentar replicar aquele modelo da mesma forma. E repetir, 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 repetir. Isso é padrão. Tudo que foge do formato, das dimensões, enfim, do jeito que é feito, foge do padrão. Está despadronizado, né? Verdade, é isso aí. Então pensamos assim, se a gente está fazendo tudo bonitinho, num padrão só, né? Tem, por exemplo, uma fábrica, né? Vamos supor, tá todo mundo fazendo o mesmo calçado, toda a linha de produção é para você fazer vários calçados da mesma forma. Aí tem um erro lá no meio da produção, né? Acaba acontecendo e aquele calçado sai, sei lá, com por exemplo, o cadarço meio mais curto que o outro. Então ele saiu do padrão, né? Então o que a gente tem que fazer para acertar aquilo? É
Padronizar, Padronizando. Isso né? aí. É mais ou menos assim, né? É Tô dentro isso. da linha de raciocínio. Sim, mas vamos pensar, complementando o que você falou, o nosso corpo é Aham, do mesmo jeito, né? Porque sim. vamos pensar, nós temos dois olhos, duas orelhas, uma boca. Uhum, Então, esse é o sim, padrão do ser humano. Então, se o sim, padrão fisiológico do ser humano é esse, pensando na lógica da fábrica que você disse, sim. é a mesma ideia, né? A gente tem que conseguir fazer as mesmas coisas com a nossa fisiologia, não é? Com a nossa Isso é verdade. fisiologia, com a nossa biomecânica, né? Uhum, Então, a gente tem certos padrões, né? E é isso que a gente consegue enxergar. A gente sabe que tem esses padrões e, como você falou, a partir do momento que foge desse padrão, a gente precisa repadronizar, né? E é voltar a isso que fazer igual, hoje, né? isso. E é isso que hoje a gente vai tratar aqui, não é? Exatamente. Então, o nosso objetivo é falar de movimento, certo? Então, repadronizar o Sim. movimento. Por exemplo, nós temos vários tipos de padrões de movimento dentro do nosso corpo, né? Do nosso sistema locomotor. Né? Por exemplo, andar, puxar, né, objetos, empurrar, levantar, enfim, Correr, saltar, correr, saltar. girar, Tudo nós engatinhar, temos. rolar, Exatamente. Tanto os chutar para quem gosta de futebol, para quem gosta de futebol, para quem é da arte marcial, né? Então nós sim, temos socar. movimentos padrões, né? Então assim, os estudiosos, né, na verdade, eles acabaram vendo que o movimento humano tem um certo padrão, né? Tem uma certa forma correta de executar, né? Lógico que existem, assim, às vezes trejeitos que são coisas particulares da pessoa, mas que não vão afetar em nada no processo de execução. Mas tem outras coisas que são muito importantes para você executar. E se você não executa da maneira correta aquele determinado movimento, foge do padrão, não é verdade? Sim, Então, por é exemplo, assim, vamos só complementar, né, para ficar uhum, mais claro o que você disse. A gente tem, por exemplo, na fábrica, a gente tem o padrão. O sim, tênis, a gente sabe que o tênis é um padrão. Todo tênis tem um padrão. sim, Agora, as variáveis desse padrão, ok. Por exemplo, tem tênis com cadarço, tênis sem cadarço, tem sim, tênis com sola grande, sola pequena. Então, uhum, é a mesma coisa do corpo. A gente tem essas variáveis também dentro do sim, padrão. Tem gente que agacha assim, tem gente que agacha assado, tem gente que corre assim, tem gente que corre assado, tem gente uhum, que pula de um jeito, pula de outro, tem gente que uhum, chuta de um jeito, chuta de outro. né? Então, só que tudo tem um padrão biomecânico, um padrão do ser humano. E é isso que a Uhum, gente não pode fugir. fugir. Uhum, Isso, é disso que a gente vai tratar aqui hoje, né? uhum. Então, desses padrões, né? Então, por exemplo, assim, o que é considerado? Vamos pegar e escolher um movimento. Sei lá, o exemplo que todo mundo gosta de ouvir, que é o agachamento, né? Todo mundo dá sempre exemplo do agachamento, que é mais fácil, acho que, de exemplificar. A gente sabe que o agachamento você tem que, né, fazer uma flexão do quadril, do joelho e do tornozelo para você executar aquele movimento, né? Tem graus que você vai executando que você fala assim, não, analisa e fala, bom, esse cara tem um bom agachamento. Não, esse cara ele ainda falta um pouco, né? Então, dentro do padrão motor agachamento, né, o que você considera que, assim, é alguma variação, mas que não compromete no movimento? Assim, por exemplo, você tem em mente alguma coisa assim em relação ao agachamento? Que você pode dar um exemplo? Por exemplo, pés para fora, pés para dentro, a coluna ficar um pouco curvada. Uhum, Isso não tem assim um problema em si. É uhum, natural, porque você pode olhar, vamos pensar assim, quem mais faz agachamento perfeito? Vamos colocar aí os orientais. uhum, Você vê que eles ficam sentados, como se estivesse sentado, como pra gente, o nosso banco é o agachamento deles, né? E aí você exatamente. pensa, né? A gente pensa dessa forma. Só que você vê eles lá, eles são assim excelentes no agachamento. Só que aí Uhum, você vê eles se preocupando assim com o pé, com a não, coluna, com que nem a gente preocupa, nem tanto, não. né? Então, Eles ficam só de cócoras, né?
Entendeu? Que é hábito, cultura deles, né? Sim, aí a gente você pode pegar um chinês lá, um oriental, vamos dizer assim, não um chinês, mas um oriental e um bebezinho, uma criança de 1, 2 anos. Uhum. Vamos pensar, é muito parecido os agachamentos, né? É muito Sim, parecido o formato em si, o padrão que a gente está falando. é Aí o você vê cócoras, né? que, aí você vê que tipo tem preocupação com a Alinhamento, coluna, né? com o pé, não, é Não, natural do ser humano, é um padrão, entendeu? sim, isso é verdade. Então, você fala que, por exemplo, esse alinhamento, né, de coluna, né, por exemplo, o cócoras que a gente está falando, né, ficar agachado lá bem baixo. Já é uma cultura do oriental, né, ficar nessa posição, né. Nós ocidentais Sim, perdemos, né, essa cultura, né, a gente agacha muito quando a gente é criança. A partir do momento que a gente vai evoluindo, ficando adulto, a gente vai esquecendo como é e a gente perde esse padrão de movimento que é o agachar, o ficar de cócoras, né? Então, para um sim, oriental, porque ele não machuca ele, na verdade, porque ele sempre fez aquilo, né? Sempre praticou, né, esse movimento desde criança até a vida adulta, então você vê até a gente idosa agachando, né, é, daquela forma, né? mas assim, o que a gente tem que mostrar para o pessoal e o pessoal tem que entender é que esse mesmo padrão, Uhum, você essas pessoas fizeram a vida inteira. uhum, Ok. Por isso que eles têm esse padrão perfeito, vamos dizer assim, excelente. Agora, não quer dizer que uma pessoa comum ou um esportista, alguém que pratica esporte amador, profissional, o que seja, ele não consiga fazer de novo esse padrão. sim, Entendeu? é Ele, justamente ele, o ele pode repadronizar. repadronizar. É isso aí. É o repadronizar, voltar a fazer, né, o que ele deveria Sim, sim. ter continuado, né, a realizar, né? E assim, por que repadronizar, né? A gente já falou uma parte, assim, né? Por que é importante você dar novamente o movimento para aquela pessoa, né? Que ela perdeu, ela esqueceu como faz, né? O que é importante a gente ressaltar nesse sentido, assim? Bom, a gente tem que pensar primeiro assim que se uma coisa está fora de padrão, que nem vamos dar o exemplo que você falou de um tênis numa fábrica lá. Uhum, Se ele está fora de padrão, o padrão dele é para não dar dor no pé. E aí esse correto. tênis vem com a sola torta, fora de padrão. E Uhum, aí o que vai acontecer? Vai te dar dor no pé, porque ele não sim, era para dar dor no pé. sim. Entendeu? Então, muito da questão da repadronização vem no âmbito assim de eliminar dor, de Uhum, prevenir, ou de você ter segurança para executar os movimentos, de você sim. fazer certo e não sair errado. É que nem você for viajar e pegar e não tiver com o seu carro padronizado. Por exemplo, você está com uma roda de um tamanho, roda de outra, o motor de um carro com carcaça de outro, entendeu? Sim. Então tá fora de padrão, alguma coisa vai dar. Pode ser que não dê nada, pode ser que não dê nada, mas pode Uhum, ser que aconteça aí um problema no meio do caminho, pode ser que quebre o carro, pode ser que exploda, pode ser que alguma coisa uhum, aconteça, né? Então a sim, gente tem né? que estar padronizado por isso. E assim, se você pensar que a gente está falando de objetos, de coisas inanimadas, vamos dizer Uhum. assim, que não tem Agora falando. vida em si. Agora, se a gente falar do ser humano, quão complexo a gente é, quantas coisas que tem, né? Que a gente pode ser que gere aí. Pode ser um estresse bioquímico, pode ser um estresse biomecânico, pode Sim. ser um estresse anatômico, pode ser algum problema, entendeu? Então a gente precisa estar com isso padronizado para não ter Uhum. esses problemas, né? Ou melhor, minimizar, porque nada, a gente não pode dar segurança completa É. que não vai ter problema. Por quê? Porque o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, né? Sim. Reproduz, evolui e morre. E a Então, vida é imprevisível também, né? essa linha, né? A gente começa a evoluir e depois começa a decrescer, que é Sim. a trajetória normal. Só que o que a gente quer com a padronização? Fazer essa linha normal
com o mínimo de problemas. A gente fazer de uma forma saudável, sem dor, sem problemas, sem correr riscos, com segurança. Sim. Né? Então, se a gente conseguir correr a linha da vida, né, que você falou, né, com o mínimo de problemas possíveis, a gente está no caminho certo, né? A gente tende a ter uma qualidade de vida melhor, a gente tende a ter mais vitalidade, mais disposição, né? Sim. Conseguir fazer mais coisas, ser mais independente, né? Chegar na fase mais adulta, mais idoso, você não ser tão dependente assim das pessoas, né? Então, são coisas assim muito importantes para a gente colocar na balança, né? No sentido de repadronizar, Sim, né? com certeza. Muitas pessoas não dão muita importância, né? Infelizmente, muitas pessoas não dão muita importância para o movimento, né? O quanto que o movimento pode ser benéfico para a vida dela, né? Tipo, a pessoa só pensa na parte, muitas vezes na parte estética, que não tá errado, né? Não é errado você pensar nisso, né? Você quer ter um corpo legal, corpo forte, um corpo mais magrinho, isso não tá errado, né? Mas você também tem que pensar na parte de dentro, né? Por dentro, como que tá, né? Funcionamento. Mas vamos pensar na parte estética que você está falando, que muita gente tem essa ilusão, né? Aqui é a maior ilusão que a gente tem. Eu vou contar agora o maior segredo que todo mundo não para pensar. E assim, mas deveria. Não que deveria, mas às vezes a pessoa até sabe, mas a gente ignora por completo, a gente deixa passar, a gente não dá bola, só que é o que ferra, literalmente, não deixa a gente ter a estética que a gente quer. Tá? O que é? Esse segredo é o seguinte, se a gente tem a estética, o maior problema é manter. A gente está falando aqui de conseguir ficar com ela. Agora, se a gente está buscando essa estética que a gente quer, se a gente quer, por exemplo, ser uma pessoa ativa, se a gente quer ter assim, um corpo bonito, a gente precisa ter os padrões, tudo padronizado, como a gente está falando de repadronização. Porque pensa, o que todo mundo fala, padrão de beleza, não é o padrão de beleza? Isso é verdade. Então, como repadronizar essa beleza? Como continuar com ela? Não, porque assim, não perder. Porque assim, eu acredito que se você está buscando essa estética, é porque você quer entrar num padrão, não é? Então, qual a forma de você entrar nesse padrão? Se você está fora dele, como a gente falou da fábrica, repadronizar. Entendeu? Então a gente vai buscar isso. Sim, mudando hábitos, mudando a parte mecânica, mudando parte tal. Uma coisa que ninguém enxerga é assim, tá, eu quero ter a estética, vamos falar assim, da Jennifer Lopez. Vamos dar um exemplo aqui. Aí, o que ela faz? Qual que é o padrão de vida dela? Não estou falando padrão financeiro, não estou falando padrão de padrão assim de lifestyle. Estou falando padrão físico. O que ela tem de padrão físico? Ela faz atividade física todo dia? Ela faz ela se cuida, por exemplo, na parte de pele dos órgãos externos dela? Ela se cuida na parte tal? Então, é isso. Você tem que ter esse padrão. Se você quer chegar na parte estética naquilo, você precisa saber qual é o padrão daquilo. E aí você repadroniza buscando aquilo, entendeu? É o que a pessoa não enxerga. Que todo mundo fala assim, mas eu fico fazendo isso daí é só ginástica, é só alongamento, é só... Não é só isso. É você enxergar qual que é o padrão que você quer e você ir atrás dele, você repadronizar para aquilo. Tá? Não é só... porque senão a gente fica nessa, né? Fica só no... esse. Não, tem N padrões. É igual a gente falou vamos falar assim, calçado. Tem salto, tamanco, rasteirinha, chinelo, tênis, tem todos. Só que cada um é um padrão. Eu quero ser o quê? Eu quero ser um tênis ou um chinelo? Eu quero ser um salto ou um tamanco? Entendeu? Eu tenho que saber qual eu quero ser para saber qual padrão eu vou buscar, entendeu? Sim, concordo plenamente. Sim, e aí a gente vê, por exemplo, nosso corpo tem o padrão X. Para qual padrão eu vou levar ele, entendeu? E saber se você vai ter essas condições, né, de seguir do padrão X para o padrão Y, e se você também vai ter as condições de se manter no caminho para continuar
transformando seu corpo para aquele padrão, né? Não adianta nada você, por exemplo, eu sou uma rasteirinha, mas eu quero ser um Scarpa de salto alto, salto 15, um exemplo. Então eu tô saindo de um patamar baixo, né, que é a rasteirinha, e tentando entrar num salto alto. Então eu sei que vai ser um caminho longo a percorrer, mas eu quero mesmo aquilo? Eu quero. Então você tem que ir por onde, né? Tem que fazer por onde. Você tem que ver o que aquele Scarpa fez para chegar naquele status, e você tem que seguir a mesma trilha. Sim. Senão não adianta ser um Scarpa, querer ser um Scarpa. Então, será que não compensa? Então eu acho que eu vou ficar num tamanquinho que eu acho que é mais acessível. Eu vou conseguir, entendeu? São coisas que a gente pode pensar, mas eu concordo super com o que você falou. Concordo mesmo assim embaixo. Porque assim, se a gente for pensar o que acontece, que as pessoas não enxergam. Tem esse padrão, né, que eu falei. E agora o segundo ponto. Eu falei um ponto, agora o segundo ponto é que as pessoas, que é o que acontece com o nosso corpo. As pessoas não param para ver a questão de você pegar e saber. Porque assim, a rasteirinha e o Scarpa, eles servem para quê? Qual que é a função primária deles? A função primária? Calçar e proteger o pé, talvez. Sim, é exatamente isso. Calçar e proteger o pé. Aí, agora, o que as pessoas não enxergam é que, às vezes, o corpo dela não está nem calçando nem protegendo o pé, entendeu? Sim, e aí, isso é verdade. como você vai buscar, por exemplo, o padrão de um Scarpa? Vamos voltar para o corpo, para não ficar aqui também. Como você vai buscar o padrão de uma Jennifer Lopez se o seu corpo não consegue nem fazer o que ela está tentando fazer lá? Entendeu? Básico. Se você não tem condições nem de começar a buscar o padrão dela. Que é isso que o pessoal não enxerga. O pessoal quer, vou emagrecer um monte, vou ficar com a barriga chapada, vou ficar com a perna gigante, vou ficar com a bumbum na nuca. Só que, beleza, o que eu vou precisar para isso? Tá, eu preciso agachar, preciso correr, preciso subir escada, preciso levantar peso. Então, o que ela faz? Tá, aí beleza. Aí você fala assim, tá, mas eu consigo agachar? Talvez não, talvez sim. Eu consigo subir escada sem ter dor no tornozelo, no joelho, na lombar? Entendeu? Já é um indicativo que algo não está bem, né? Então, algo errado não está certo. Exatamente. Então, aí que tá. Você precisa primeiro repadronizar isso para depois ir atrás daquilo. Porque senão o que vai acontecer? Você vai se auto-sabotar todo o tempo. Você vai tentar buscar um padrão que você nem tem função para isso. Né? E essa é a principal parte que a gente quer. Repadronizar as funções para você conseguir atingir seu objetivo, aí, atingir o padrão ideal que você busca. Porque a gente tem um padrão do nosso corpo, que é o que a gente falou do chinelo. Ele serve para ser aí você vestir e proteger o pé. E tem outra, aí você pode, dali para frente, você pode saber o que você quer ser, entendeu? O nosso corpo, primeiro, ele precisa funcionar corretamente, como um corpo de um ser humano padronizado normal, e aí depois você pode buscar os padrões que você quiser. Porque senão você vai ficar buscando um padrão, e aí você não tem nem a primeira parte para conseguir chegar naquele padrão. Aí você vai ficar errando, se machucando, vai ficar tentando lutar contra uma outra coisa que não dá, entendeu? Porque você está tentando cortar caminhos, está tentando pular uma primeira parte. Você está tentando sair do -1 para o 100, entendeu? Sim, então, isso é verdade. Você precisa chegar no 0 para começar. 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Pular cada casa do jogo, Sim. né? Um joguinho de tabuleiro, né? Você vai da casinha 1 para 2 para 3 até o fim, né? Isso é legal, muito bom essa sua linha de raciocínio. Curti muito. Então, assim, a gente já viu muitas coisas, né? Agora, como repadronizar, né? Entra num ponto mais aprofundado, né? A gente sabe que a gente tem movimentos padrões, que a gente precisa seguir eles, mas suponhamos que nós não temos movimentos padrões. Como, na verdade, repadronizá-los, né? Como que a gente pode iniciar esse processo de repadronização ao seu
seu entendimento? Como a gente pode repadronizar, né? Começar, né? Então, Tipo, eu tenho um. Vamos começar no padrão do agachamento que a gente estava, né? Tem um movimento lá. Como que eu faço para repadronizar? Sendo que eu ainda. Eu sei que eu tenho um padrão errado, mas como eu posso padronizar, repadronizá-los, né? Qual que é a primeira etapa, assim, do processo, ao seu entendimento? primeira etapa, primeira parte do processo é a gente entender qual parte ou qual ali mecânica que não está correta. Fala, Carlos, ó, o Carlos Guedes, lá Bom na dia, Carlos. Turquia vendo a gente. Ó, que Fala, legal. Carlos. Diretamente da Turquia. Manda um Isso abraço para aí. Paulo. Então, aí, como eu estava falando, a gente pega e a gente tem que entender por que a gente cria consciência. Primeira parte, o objetivo de tudo aqui é criar consciência. Eu não vou nem falar que é a primeira parte. Por quê? A gente cria consciência. Por que a gente não agacha? Uhum. Como, assim, a gente vai falar assim, beleza, eu não estou agachando por quê? Porque eu fico o dia inteiro sentado só? Ou porque, sei lá, eu não me movimento, eu sou uma pessoa sedentária? Ou porque eu tenho dor no meu joelho? Ou porque eu tenho dor na minha lombar? Ou porque eu tenho dor no meu tornozelo? Primeiro passo de tudo, primeira coisa é criar consciência do porquê, o que está acontecendo. Tá? Porque você está nesse estado agora, né? Sim. Essa é a primeira parte. A gente entendeu a partir daí, aí a segunda parte, a gente vai atrás de estratégias para conseguir métodos, técnicas, formas de você melhorar aquilo. Por exemplo, se é uma dor que você bateu ou alguma coisa assim. O que você vai fazer? Você vai ter que ir no médico, num fisioterapeuta, em alguém para tratar primeiramente essa dor. Sim. Não dá Agora, para fazer nada com dor, né? Isso. Agora, se você pega, por exemplo, você não tem dor, aí você vai fazer aquilo, você tem dor, primeira coisa que você precisa entender é que essa dor não é causa, é consequência. E aí você vai ter que buscar da onde que está vindo isso. Qual é a causa dessa dor? Entendeu? A causa da dor ou da limitação, enfim. Sim, que aí é onde a gente vai trabalhar e se a gente resolver isso, vai te liberar para fazer isso. E aí a gente consegue repadronizar, entendeu? Então é o que eu falei. A gente primeiramente entender da onde vem, o que está te causando isso, o que não está deixando você estar dentro do padrão. E aí você pega e vai tentar resolver aquele problema. Agora vamos fazer uma analogia aqui. Você falou de agachamento, vamos pensar que nem a gente estava falando de fábrica, né? De tênis aí, de calçados hoje. Se a gente pega um tênis, ele tá bonitinho. Aí só na hora que você veste ele pega e fica apertado. E aí o outro pé tá normal. Um pé está apertado, o outro pé está normal. Aí você vai andar, não dá para andar, por quê? Porque ele está apertando o seu pé. Incomoda. Aí você vai. Sim, aí assim, ele está gerando esse problema final. Só que qual que é realmente o que está causando isso? Qual que é a causa? Você está vendo a consequência. Ele não está te deixando andar, ele está te atrapalhando. Mas qual que é a causa disso? A causa disso é o tecido dele, a malha foi feita errada? É algum composto químico que foi colocado lá sem querer, que aí nesse pé do par aí tá com esse problema, ele não tem a elasticidade que precisaria? Pode ser, tem vários fatores que podem estar por trás, né? Sim, sim. Aí, por exemplo, se você usar, aí vamos pensar na solução. Se você pegar um composto químico, colocar lá, ele vai dar elasticidade de novo e vai ficar normal. Entendeu? Dá uma laceadinha e você consegue vestir. Isso seria uma repadronização, vamos pensar assim no calçado. Sim. Entendeu? Agora, do corpo humano, o que a gente faz? A gente, por exemplo, eu não consigo agachar porque eu percebi que eu tenho muito encurtamento. Eu percebi que, nossa, eu não consigo nem relar na ponta do meu pé se meu joelho estiver estendido.
Fazer o movimento simples lá de tocar na ponta do pé e voltar. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar Melhorar. nesse ponto que eu percebi, nessa parte que eu entendi. Eu preciso Sim. repadronizar isso. Eu preciso pegar e tocar na ponta do meu pé. Então, como eu vou fazer isso? Trabalhando alongamento, trabalhando mobilidade, trabalhando o controle daquilo lá, porque não adianta só alongar se eu não conseguir relar lá e ficar, por exemplo, vamos pensar. Entendeu? Então, Sim. essa analogia da Não adianta só fábrica também, do não adianta só sim. também ficar insistindo no agachamento, né? Por exemplo, eu sei o meu problema, mas ainda não, eu vou insistir, vou ficar insistindo. Agachar, 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 mesmo com o problema instalado. Não, eu vou tentar agachar mesmo assim. Aí você vai lá, tenta, 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 agacha, agacha, agacha. Você sabe que você está desbalanceado, né? O seu corpo não está legal para você ainda realizar aquele movimento, mas você tenta, e é o que acontece. Aparecem as dores, né? Aí vem os problemas relacionados a essa falta dessa correção, dessa repadronização, né? Então não compensa você agachar a todo custo, né? Fazer o movimento a todo custo simplesmente por fazer. Né? Pensa no tênis. Se você sair com ele, um pé apertado, o outro pé normal, que a gente estava falando, o que vai acontecer com esse tênis? Você vai conseguir andar, não vai? Vai. Só que o que vai acontecer com ele? Ele vai rasgar. Pode Ele dar bolha no teu pé? Oi, Denise. Bom domingo também. Bom domingo, Denise. Tudo bom? Então, pode dar comprometimento no seu pé. Você pode continuar andando com ele. Um pé vai estar normal, o outro vai estar apertado. Você vai andar o quanto você deseja. Mas vai dar bolha no pé, pode dar algum tipo de fasciite plantar, né? Algum tipo de dor na sola do pé. Pode dar vários problemas. Foi a todo custo que você quis. Você falou assim, não, eu vou levar esse par de calçados, eu gostei do modelo, achei incrível. Então, mas assim... Ficou horrível. Mas assim, o grande ponto é esse que a gente tinha falado lá. Criar consciência, o primeiro passo. Você sabia que estava desse jeito. Você sabe que tem um problema instalado. Sim. Só que assim, muitas pessoas sabem que tem um problema instalado e não sabem qual que vai ser o que vai causar isso, né? Qual vai ser o resultado disso? Por exemplo, custo, você não conseguir agachar. O custo. O de você não conseguir agachar. Por exemplo, você não vai conseguir brincar aí com um parente seu, uma criança. Você não vai conseguir, por exemplo, pegar uma caixa no chão. Se alguém pedir para você ajudar a levantar algum móvel, você vai conseguir ajudar essa pessoa? Não, não vai. Então, esse é o custo. Porque assim, treinar, você colocar peso, dá para fazer, vai lá e faz, entendeu? Só que aí, beleza, você vai treinar, só que você vai atingir a estética que você quer? Porque assim, para você atingir a estética que você quer, como a gente falou, você precisa de muito tempo treinando. Não é do dia para a noite. É degrauzinho em degrauzinho, que a gente falou. É do 0 ao 100 para você conseguir. Sua estética é o 100% e você está no 0. Você tem todas as condições de sair do 0 e ir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, degrau por degrau? Ou você quer pegar, você está lá, você não está nem no 0, você está no menos 10 que eu falei e quer pular para o 100. Entendeu? É um caminho mais longo e você pode ter muitos problemas no caminho ainda, né? Ou pior, você vai lá, você quer ir para lá, só que você não tem, você não tem o degrau número 2, você não tem o degrau número 3, você não tem o degrau número 4, e aí você já quer pegar e chegar no 100. Vai ter algum ponto que você não vai conseguir continuar subindo essa escada. E aí o que vai acontecer? Vai vir aquele ponto, essa estética, nossa, aí você vai ficar buscando sempre atalho, vai ficar buscando sempre um meio e não vai atingir. Por quê? Porque você não está com a parte inicial, com a parte primária para chegar nessa estética que você quer. Entendeu? Isso é verdade. Bem colocado. Muito bom. Então, assim, a gente tem também, né, estratégias, né, que você falou, né, tipo, corretivas, né, de repadronização, né? Por exemplo, você citou lá o encostar a mão no chão, a pessoa, ela ainda nem consegue encostar a mão no chão, né, sem dobrar os joelhos, como é que ela vai conseguir agachar de forma perfeita, né? Então, essa é uma das estratégias, né? Tipo, você fez uma análise nela, tipo, ela não consegue, né, encostar as mãos no chão,
Mas existem outras, né? Tipo, além da Não, por mobilidade, exemplo, né? não, eu tô dando aqui Um ideias que a exemplo. pessoa, eu tô dando um exemplo que assim, não é a gente que tem que ficar analisando, cada um tem que criar, é o que eu falei, o ponto principal de qualquer repadronização, de qualquer corretivo, a meta é a gente criar consciência. Por Uhum. quê? Porque assim, não adianta você tentar corrigir algo que você nem tem consciência se você tem ou não. É, isso é Entendeu? Não verdade. adianta você repadronizar, buscar um padrão que você. Ah, eu estou buscando um padrão. E às vezes você nem sabe se você está ou não está nele. Uhum. Entendeu? Então, o Sim. que, que você É, precisa primeiro fazer? Entender, criar consciência se você está nele. E assim, sim. a consciência vai da pessoa. Porque não adianta eu, como profissional, você, Marcela, também como profissional, chegar para essa pessoa e falar, por quê? Nós criamos consciência, mas essa pessoa criou consciência Não, disso. muitas vezes não. Entendeu? Uhum. Aí quem é essa pessoa que não criou consciência? Aquela pessoa que fala, eu só vou lá treinar e aí só faço alongamento. Não, não é assim que eu vou chegar e vou emagrecer, não é assim que eu vou ficar com o bumbum na nuca. Não é assim que eu vou conseguir completar meu OD, fazer meu OD do melhor jeito. Ela Não não é. entende os processos, né? As Então, por etapas. quê? Porque ela não criou consciência. Ela está no menos 10, quer pular para o 100. Ela vai Entendeu? patinar sempre, né? Ela não tá. Ela acha que ela está no zero, entendeu? Que ela está no número zero e vai de 0 ao 100. Mas não, ela está no menos 10, entendeu? Aham. E aí, só que ela não tem consciência disso. Só que nós, profissionais, temos. O que, que a Uhum. gente quer? Que a gente quer que essa pessoa entenda, crie consciência. Então, a melhor Uhum. forma dessa pessoa criar consciência é fazendo por si própria. Uhum. Entendeu? Porque, Fazendo por ela que, compreender. por que, que a gente sempre procura vários médicos quando a gente vai pedir opinião de um problema sério que a gente tem? Por exemplo, sofri um acidente, estou lá com uma dor insuportável e aí eu vou no médico. Aí, beleza, Uhum. esse médico falou isso. Aí eu vou em outro. Aí eu vou em Uhum. outro. Pego umas 3, 4 opiniões no mínimo. Por quê? Porque o médico não falou exatamente o que você gostaria de ouvir, mas porque você não entendeu exatamente o seu problema. Sim, porque você não entendeu, você não criou consciência disso, Você né? foi buscando o Então, médico até ele falar o que você queria ouvir. ele te explicar de uma forma que te desse essa consciência, É, também. entendeu? Exatamente. Que ele vai falar assim, olha, tem médico que fala assim, olha, você está com encurtamento do tendão proximal do bíceps e tal. Aí Uhum. só assim, beleza. Ah, Agora tá. aí tem um médico que chega para você e fala assim, olha, você tem assim o braço que ele está mais curto. É como se fosse um bichinho que foi lá e mastigou o seu músculo. Então ele está enrugado. Aí não dá para você fazer isso. Aí Uhum. você fala assim, nossa, agora eu entendi, entendeu? Uhum. Então, todo o lance é da consciência. Aí o que você vai Sim. fazer? Aí você vai, a partir do momento que você criou a consciência, você vai buscar aquilo. Sim, isso é verdade. Você vai tentar corrigir. É, tudo está em cima da consciência mesmo. Tudo gira Porque em torno da conscientização, né? sim, a questão da estética que a gente falou, as pessoas buscam a estética, veem aquilo lá, querem fazer tudo aquilo, por quê? Porque não tem consciência do que precisa para aquilo. É. Não sabe o que Porque, tem que fazer para atingir aquela entendeu? estética. Sim, a pessoa quer ir lá, naquela estética, falar assim, beleza, eu quero ser, vamos falar assim, uma Gisele Bündchen. Uhum. Tá, mas eu tenho consciência do que ela faz, do que eu tenho que fazer para ser ela? É, muitas vezes as pessoas não têm. Sim, então é isso que acontece. Uhum. E aí a pessoa vai martelando, 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 treina de um jeito, treina de outro, faz uma estratégia, vai de outra, fica buscando, buscando meios, até entender, criar consciência do que é aquilo. Aí quando ela cria consciência, ela fala assim, não é para mim. Uhum. Só que todo esse tempo ela ficou achando que ela ia ser uma Gisele Bündchen, entendeu? Uhum. Talvez se ela tivesse criado a consciência antes, sabido, né, o que ela teria que fazer para chegar até lá, ela teria se poupado, às vezes, de ter percorrido um caminho, ou ela poderia, Sim, inclusive, até ter dado mais de si, porque ela sabia exatamente qual era a trajetória para chegar lá. Bom, se é isso que eu quero, esse é o caminho que tenho que seguir, eu acho que eu sou capaz, então eu vou. Né? Então, se ela já tem essa clareza, esse entendimento prévio,
ela com certeza, ou ela vai falar, não é pra mim, antes mesmo de tentar, ou ela vai falar assim, não, eu vou, porque é isso que eu quero, eu sei os caminhos que tem, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu vou conseguir porque eu quero muito, né? Então é bem por aí. Mas tudo que a gente está falando hoje, assim, faz muito sentido para mim, pelo menos para mim, para você com certeza. E tomara que para as pessoas que estão vendo a live também faça muito sentido. Sim, sim. Isso daí é uma coisa que liberta a gente, né, pessoal? É uma coisa assim que, a partir do momento que você tem entendimento e consciência do que você precisa fazer, até onde você pode chegar, você é capaz de fazer muitas coisas, mais do que você imaginava, né? Então, fica a dica para todo mundo. Beleza? Eu acho que por hoje tem alguma coisa a vamos dizer? lá, eu quero falar de outras coisas, quero continuar. Pode falar. Então continua. Vamos lá. A gente falou muito da pessoa comum, agora vamos falar um pouco do atleta ou de a pessoa amadora? Por exemplo, vamos dar um exemplo mais comum hoje, que todo mundo busca aí. CrossFit. CrossFit, todo mundo gosta. Eu gosto. The Odd, vamos lá. The Odd. Então, bom, para que a gente... Vamos abrir aqui, eu vou abrir, tipo, você também fala a sua opinião, eu falo a minha, a gente vai trocando uma ideia, só para fechar esse dia aqui. Sim. Para que vai servir uma repadronização para a galera do CrossFit? Ou para quem... Galera do CrossFit, ou aquele jogador de futebol de final de semana, jogadora de vôlei, jogador de peteca, de sei lá. Para algum jogador. Porque o CrossFit é um jogo, né? Se for parar para pensar. É um esporte. Sim. Então, é um esporte. Você não pode pensar que é uma, sei lá, só parte de condicionamento. Repadronização, assim, para quem é do esporte, né? Enfim, amador ou profissional, CrossFit, enfim, qualquer esporte, a repadronização ela vem para te auxiliar na execução dos movimentos de forma mais ampla possível, né, da forma mais correta e mais funcional possível. Né? Por exemplo, no CrossFit, você deu o exemplo do CrossFit. Um exemplo que eu gosto muito é o tal do snatch, que é pegar a barra de levantamento, né, sair do chão e levar ela até acima da cabeça, né, essa é o snatch. Então, assim, o que eu penso? Se o cara ele tem um corpo comprometido, né, não tem um corpo com um padrão de movimento correto, ele vai conseguir levantar a barra para cima da cabeça? Às vezes até consegue, mas ele vai levantar de uma forma funcional, do jeito com a técnica ideal? Às vezes não. Por quê? Por mais que ele tente, às vezes até executar a técnica correta, mas se o corpo dele não responde de forma positiva para que aquela técnica enquadre dentro do corpo dele, ele vai levantar a qualquer custo, ele pode vir a ter vários tipos de comprometimento, né, entre as mais graves lesão, e aí não compensa, né? Agora, se o cara ele já tem o corpo todo funcional, se ele já tem o corpo todo padronizado, ele sabe agachar, a gente sabe que dentro do movimento do snatch, você tem que saber agachar muito bem, você tem que saber levantar o peso muito bem, ele com certeza ele vai ter muito mais chances de executar o movimento com funcionabilidade e com o mínimo risco de lesão, né? Então, às vezes, muitas pessoas falam assim, o esporte não é saúde, né? A gente sabe que alto rendimento, às vezes, está numa linha muito tênue, né? Porque você está sempre buscando passar dos limites. Mas você, como praticante, você não tem que passar esse limite se você não é um atleta de alto rendimento, né? Então, você não precisa levantar um peso a qualquer custo, né? Por que você não regride, você não trabalha o movimento básico primeiro, corrige o movimento básico primeiro, antes de tentar fazer um movimento mais complexo? Penso eu assim, eu tenho essa visão. Isso pode ser jogado para qualquer outra modalidade esportiva, não só o CrossFit, mas um futebol, por exemplo, um futebol amador. No campo, o cara ele tem que correr muito, né? Ele tem que correr, mudar de direção, né? Tem que fazer vários movimentos de formas distintas. Então, como que o cara vai correr de forma veloz, pegar lá o atacante, se ele é um zagueiro, sendo que o padrão de movimento dele da corrida está totalmente errado? Né? Ele vai conseguir correr? Vai.
mas ele vai gastar muito mais energia, porque a técnica dele tá errada, o padrão de movimento dele tá errado, e assim, ele vai gastar muito mais energia, sendo que se ele tivesse um movimento mais alinhado, mais funcional, ele conseguiria correr sem muito gasto energético, sem muito dano ao corpo dele, sem prejuízo. Penso eu assim. E se tirando que esse jogador também, se ele passar do ponto que a estrutura dele consegue segurar esse padrão errado, vai lesionar, que é o que mais acontece. Então o seu corpo tem um limite, né, para também aguentar um padrão errado, né? Cada corpo tem um limite assim, também, né? O nosso corpo começa a compensar, né? Ele começa a compensar esses problemas, esses padrões errados que estão. Entendeu? E aí ele só consegue compensar isso até um ponto. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma briga de rua aqui. Tá, vamos lá. 3 contra 2. Tá? Ou melhor, vamos falar assim, 2 contra 2. Briga de rua, 2 contra 2. Aí vai lá. Um cara não sabe brigar, o outro sabe brigar bastante. Então, esse cara que sabe brigar bastante vai compensar o que não sabe. Então, ele vai brigar com os dois. Só que aí, se chega um terceiro cara, ele não vai aguentar, porque tipo, ele tá defendendo o outro, aí vai vir um nas costas. Então, tem um certo limite que o corpo aguenta compensar, entendeu? Sim. Então, a partir do limite que não aguenta compensar, vai quebrar, vai se machucar, entendeu? Isso é verdade. Com certeza. É bem isso. Essa é a questão. E assim, e como a gente coloca isso um resumo para todo mundo aí do esporte, para numa forma prática? Você não está no padrão nem do ser humano, como você quer entrar num padrão do esporte? Como você quer pegar e fazer? Tá? E aí fica a dica prática. Crie consciência. Por quê? Se você não criar consciência, você não vai saber nem onde você está. Agora, se você criar consciência, você sabe que você pode praticar aquele esporte, mas você sabe que você está no degrau 1, no degrau 2, no degrau 3. Você não vai querer pular no degrau 20, 30, entendeu? Daquela prática. Vamos dar um exemplo aí do CrossFit. Você quer fazer uma barra, ou você quer fazer um snatch, que nem você estava falando. Aí você sabe que você não consegue nem ficar com nada em cima da cabeça, tá? Assim, eu não consigo ficar com uma barra em cima da cabeça. Aí o que você vai fazer? Eu vou pegar e já vou fazer o snatch. Não, você está pulando lá para o degrau 30. Você está tentando sair do degrau 0 e pular para o degrau 30. Entendeu? Então, não, eu tenho a consciência que eu não sei segurar a barra, então eu não estou nem no degrau 0. Então eu vou fazer o quê? Eu vou praticar, que eu quero praticar o CrossFit, mas eu quero fazer o quê? Eu vou aprender primeiro a segurar a barra em cima da cabeça. Fazer o snatch só com a barra. Vou fazer lá. Só que aí o que acontece? A pessoa não tem essa consciência, chega lá no box, no treino, no WOD, o que ela faz? Tá vendo todo mundo, ela fala assim, não vou passar vergonha não. Vou colocar um monte de peso. Vou fazer lá, olha lá na lousa, tá o peso X. A pessoa fica, não, eu não posso diminuir. Ô louco, vou fazer menos que a menina ali. Entendeu? No caso de um homem, vou fazer menos que a menina ali. Tipo, é uma consciência que essa pessoa ridícula, né? Que ela fala assim, eu tô me colocando num risco, por quê? Às vezes ela não sabe que ela não consegue. Ela não sabe que ela não tem essa opção de escolha porque ela não tem consciência, entendeu? E aí o que acontece? Ela vai lá, faz, aí depois ela coloca a culpa. Ela coloca a culpa no esporte. Na modalidade. Eu fui lá. Só que assim, a culpa é dela mesmo que não teve consciência. Né? Sim. E aí é o que a gente quer fazer aqui. Isso que a gente quer trazer, né? De prática pra galera. Criar consciência, que você entenda o que você tem que fazer, onde você tá, como você vai, do 0 ao 100, do menos até o 0, entendeu? E aí é isso que a gente quer. Para quê? Para que a pessoa não tenha dor, para que a pessoa não tenha lesão, para que a pessoa não tenha assim, problemas em comece com segurança, não tenha dificuldade, não tenha sofrimento, entendeu? É isso que a gente quer. A gente quer mostrar, quer criar essa consciência na galera, para que a galera não tenha nenhum problema e vá aí, pratique seu esporte, pratique sua atividade física, ou mesmo, não quero praticar atividade física, só quero viver sem dor, tudo bem. Se você souber criar consciência do que fazer aí para viver sem dor, beleza. Porque, assim, fazer sua vida, né?
Sim, porque a gente tem vários vídeos aí até que fala que, tipo, você não precisa ir na academia, você não precisa treinar, você não precisa fazer nada, entendeu? Assim, você só precisa criar consciência do que é o problema, do que está causando essa dor, porque é o que a gente falou, a dor não é causa, é consequência, entendeu? Sim, consequência de uma vida mal vivida, de um corpo Entendeu? mal movimentado. Do esporte, a lesão é o quê? Não é causa, é consequência, entendeu? Exatamente. Não é o Então, esporte que te machucou, é você que não estava apto para aquilo no momento. sim, e às vezes essa consequência, essa causa pode ser a sua consciência, que a gente está falando bastante hoje aqui, né? Entendeu? Exatamente. E aí, o que essa consciência vai te dar? A oportunidade de repadronizar. De melhorar, ser melhor hoje do que ontem, né? Não é nem. É assim, Não, sim, isso, mas digo, do que a gente está falando aqui, do tema da nossa live. Com certeza, de padronizar. Sim, você porque, ter um assim, padrão melhor do que o padrão que você já tinha, né? Sim, se você teve um padrão errado, um isso. padrão desfuncional, né? Você melhorar esse padrão e seguir a vida de uma forma bem melhor, né? O seu esporte de uma forma bem mais completa. Sim. Mas é isso que a gente quer. Beleza? Eu acho que agora sim a gente conseguiu fechar com chave de ouro. Porque a gente explicou para as pessoas normais, a gente explicou para os atletas, a gente explicou para quem não quer treinar, quem não gosta de treinar, a gente explicou para quem quer ser a Jennifer Lopes, quem quer ser a Gisele Bündchen. Ah, isso é verdade, né? Temos argumentos para todos os gostos, todos os objetivos, todas as finalidades. Sim, é isso aí. Beleza? Bom, gostei. Acho que é isso por hoje aí, pessoal. Só, né? Acho que também o tempo da live está quase acabando, né? Sim, então, sim. Vamos Valeu, que vamos. Galera. Valeu, bom final de semana. Até domingo que vem, pessoal. Até. Tchau, tchau. Bom domingo para vocês.